se foi no mesmo dia, na mesma hora, ou se isso só ficou claro quando ele leu os cadernos do meu avô, que pressupõe um período entre a descoberta deles e a entrega da tradução que o meu pai encomendou, sem a minha avó saber, não sei a quem, não sei com que dinheiro, não sei se com pedido de sigilo ao tradutor, não sei se deixando claro ao tradutor que ele não deveria fazer nenhum comentário sobre o que estava escrito, porque até então o meu pai não tinha ideia de que meu avô escreveu os 16 volumes sem citar uma única vez os parentes que viu morrer. E é possível que ele tenha visto um por um morrendo. O último suspiro, os olhos abertos e sem vida do irmão, do outro irmão, do terceiro irmão, do pai, da mãe, da namorada e do primo e da tia, e sabe-se lá de quantos amigos e vizinhos e colegas de trabalho e pessoas mais ou menos próximas. Meu pai deixando claro ao tradutor que não queria nenhum comentário sobre qualquer dessas cenas, porque nenhuma delas justificaria a cena do meu avô morto às 7 da manhã de um domingo. Aos 14 anos é quase impossível você acordar às 7 da manhã, a casa toda em silêncio, e você sem mais nem menos saindo da cama, indo ao banheiro, e a cozinha pegar algo na geladeira. Isso não faz sentido. Se você não for acordado por um sonho, ou pressentimento, ou barulho, e todas as vezes em que meu pai falou de Auschwitz, acho que ele lembrou exatamente desse dia. Meu pai abrindo os olhos, Auschwitz, e pulando da cama, Auschwitz, e abrindo a porta do quarto, Auschwitz, e hesitando ao entrar no escritório, Auschwitz, onde meu avô tinha passado a noite, e todas as noites, desde que se viu derrotado por essas lembranças. Aos 14 anos eu bebi uísque, sozinho no quarto, porque também comecei a me ver diante dessas lembranças. Elas estavam nos desenhos de Hitler, nos bilhetes sobre a mãe de João, na certeza de que por causa deles eu nunca mais poderia ser amigo de João. E eu mudaria de escola, eu conheceria outras pessoas e seguiria a vida sem nunca mais saber o que foi feito de João. Se ele está vivo, Auschwitz, se continua em Porto Alegre, Auschwitz, se teve filhos, Auschwitz, se virou médico, advogado ou cobrador de ônibus, Auschwitz, se alguma vez nesses mais de 20 anos percebeu que desenhar Auschwitz era o mesmo que desenhar a doença da mãe dele, porque Auschwitz era para o meu avô o que a doença foi para a mãe dele, e a história do meu avô sempre foi a mesma história da mãe dele. Uma história que termina e começa com meu pai saindo assustado do quarto, e o quarto dele era ao lado do quarto de minha avó. Não sei se minha avó estava dormindo ou se tinha acordado. Minha avó sozinha na cama, e agora os dois sabem que é preciso seguir adiante. Passo a passo pelo corredor, o silêncio da casa e do mundo, num domingo de manhã, em que o único acontecimento foi aquele estampido, um som que o meu pai nunca mais deixou de ouvir, que estava nas entrelinhas de todas as conversas sobre o meu avô. Todas as vezes em que meu pai pronunciou esta palavra, o som seco do estampido em cada sílaba desta palavra, Auschwitz. Meu pai caminhando até chegar à porta do escritório, e é claro que ela estava trancada, porque até isso meu avô se encarregou de fazer, dificultar que alguém a abrisse, porque assim ganharia 1 minuto, ou 5, ou 10, ou meia hora, até que achasse um jeito de forçar a fechadura, ou dar
chutes na madeira, e a cada chute o meu pai, como que sabia o que iria encontrar do outro lado? Porque ele tinha batido na porta e chamado meu avô, e gritado muitas vezes. Não era possível que meu avô estivesse dormindo, ou simplesmente esperando que a porta fosse arrombada. E não era possível que o estampido seco, vindo do escritório, onde meu pai afinal entrou, depois de usar um pé de cabra, não fosse exatamente o que meu pai imaginava. Aquilo que ele confirmou ao enxergar pela brecha da porta os cabelos brancos do meu avô e a cabeça dele caída, junto com os braços, o tronco e o corpo inteiro sobre a escrivaninha.